Então, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, então, o nosso tema do nosso Trader Show de hoje, uma série de episódios sobre o desenvolvimento de estratégias automatizadas, né, de robôs, de EAs. E, então, no primeiro a gente falou de setup, ponto de entrada, no segundo a gente falou sobre saída, né? Depois a gente falou de filtros, e agora a gente vai falar nesse quarto episódio sobre otimização, né? Então, como a gente mostrou lá no primeiro episódio, e para quem não acompanhou, junto no e-mail que você recebeu, o link de acesso aqui para a sala, tem o link tanto da playlist, né, do YouTube, das gravações dos episódios anteriores, quanto o link para abrir a conta demonstrativa, a MetaTrader, para quem ainda não tem, e também o link para fazer o download, tem no YouTube, abaixo do vídeo, o link para fazer o download do EA que a gente está construindo juntos aqui, como ensino, né, para vocês aprenderem a mexer. E aí, como a gente mostrou de uma forma bem breve no primeiro episódio, era um EA de cruzamento de média móvel, né? Então, tinha diversas formas de otimizar e achar aí os melhores parâmetros, né? E é sobre isso aí que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Davi, você quer mostrar alguma coisa, dar início aí ao conteúdo? Hoje um conteúdo um pouco mais breve, né? Mais direto ao ponto. No próximo episódio aí a gente vai falar sobre teste de robustez, né? E aí a gente finaliza o ciclo inicial, né? Para a pessoa ter o básico, a base de todo o ciclo. E depois a gente começa a fazer episódios mais específicos, né? Sobre o que não falta é assunto em termos de desenvolvimento de estratégias. Mas pode seguir, Davi. Sim, legal. Obrigado, Marcelo. Então, como você falou mesmo, a gente passou um pouco de tempo ali em 3 sessões, explicando mais ou menos o passo a passo que fazemos para desenvolver uma estratégia. Agora chegou, enfim, no momento talvez mais crítico. Muita gente pensa que o desenvolvimento é a parte mais crítica do desenvolvimento de um EA, mas de verdade é o teste que é uma das etapas mais importantes, porque é ali que você vai validar ou não a sua estratégia e você vai verificar tanto em tipo de mercado, tanto em tipo de estabilidade, que sua estratégia vai permanecer positiva ao longo do tempo, né? Então, para as pessoas que nunca rodaram um backtest, a primeira coisa que eu vou fazer é começar por processar um backtest e mostrar para vocês o passo a passo no MetaTrader para executar um teste. Então, eu vou compartilhar minha tela. Por favor, me avisam quando vocês estão vendo. Tá legal, já estamos vendo. Legal. Então, para executar um backtest, basicamente, a gente vai clicar nesse botão que está ali, né, que é o botão Strategy Tester. Ok? E aqui você pode escolher o EA que a gente compartilhou com vocês, né? Que foi da última sessão. Legal? Então, aqui, basicamente, a gente pode escolher o ativo. Então, aqui a gente tem uma lista de ativos de Forex e, dependendo do broker, nós temos também outros ativos aqui. Depois, aqui, um assunto que a gente falou bastante, do modelo. Lembrando que o control point, o que ele faça? Ele vai olhar basicamente o ponto de abertura, o ponto de saída, e ele vai também considerar alguns pontos no meio dessa barra. Então, para nosso estilo de desenvolvimento, isso é suficiente, porque a maneira que a gente desenvolve é sempre baseada no fechamento da barra. Então, para as pessoas que acabaram de chegar, que é a primeira vídeo de vocês ou a segunda, talvez eu recomendo que vocês voltem no primeiro vídeo onde a gente abordou esse ponto, ok? Onde que, dependendo do control point ou do every tick, vai haver poucas diferenças, certo? O every tick ele é mais fino no backtest, mas em termos de lucro, etc., ou em termos de curva,
não vai ter muita diferença entre o control point e o everytick. Ele é um pouco mais refinado, né? Mas como ele é muito mais lento, a gente acaba e a gente faz muitos testes, a gente normalmente opta por control points, né? Isso. Mas sempre a gente faz um control point para ir mais rápido na parte de otimização e de procura de set, mas depois a gente sempre verifica com o everytick que está tudo certo. E, em geral, mesmo se muda um pouco, mas muda muito pouco. Depois aqui, nós podemos usar as datas. Isso também é um elemento muito importante, principalmente no futuro, onde vamos falar mais de teste de robustez. E depois aqui é um elemento que a gente também falou nos 3 últimos vídeos, né, do Visual Mode. O Visual Mode ele é importante para validar que quando você desenvolve, você pode verificar que o seu EA está fazendo o que você programou. Ele é muito importante para as pessoas que programam um pouco mais, é tipo um debug do seu programa. Hoje a gente não vai usar ele muito porque o foco hoje é realmente iniciar na optimização e procurar de parâmetro. Legal? Legal. Depois aqui a gente tem 2 outros parâmetros que são o time frame, ok? Então M1 até daily. Bizarramente, de maneira estranha, a gente não tem também o weekly e o monthly, também porque são time frame no nosso mundo de retail é pouco usado, né? Quem opera em geral esses time frames são mais profissionais, né? E também aqui o spread, legal? Onde isso está em ponto. Então, se você quer colocar 2 pips, como é o caso aqui, a gente coloca 20 pontos. 20 pontos seria 2.0 pips. Porque, assim, nos brokers, normalmente vai ser em torno de 1 pip, 1 e pouco, dependendo do par, o spread. Exatamente, a gente quer ter essa gordurinha a mais, que na conta real sempre tem o slippage, tem a derrapagem e tudo mais. Então, a gente sempre quer ter um pouquinho de gordura, né? Bem, só comentando por curiosidade, hoje a maior parte dos nossos EAs, praticamente todos, são desenvolvidos no time frame H1, né? Isso não significa que H1 é melhor que M15 ou 4 horas ou diário, mas a gente encontrou que é um time frame de relativamente curto prazo, né? Onde a gente consegue um bom número de operações, bastante oportunidades, mas ao mesmo tempo ele não é tão curto como, por exemplo, M15, M5, onde aí é mais importante ter o everytick, ter uma verificação em Visual Mode, uma comparação de conta rodando em tempo real com backtest, ou seja, quanto mais curto o time frame, maior a chance de alguma diferença entre o que acontece de fato na vida real e o que acontece no backtest, né? Então tem que tomar mais cuidado, não dá para fazer, só que tem que tomar mais cuidado. Como a gente procura trabalhar o que o Davi chama de industrial, né? A gente procura fazer uma grande, pelo menos hoje, o nosso foco é esse, uma grande quantidade de EAs, uma grande quantidade de testes. A gente prefere usar H1 para cima, principalmente H1, control points, que a gente vê que fica razoavelmente bem confiável e manda bala assim. Tá? Agora, cada um é cada um aí, né? Então, se você quiser desenvolver M5, M15, o que eu sugiro é que você use o everytick e você verifique, por exemplo, depois que você desenvolveu, roda ele durante um mês numa conta demo e roda mais um mês de backtest, esse último mês que também rodou na conta demo, e dá uma olhada para ver se está batendo, se o backtest, os testes foram validados. Né? Isso aí é uma coisa mais técnica, mas é bem importante. Opa, acho que o André também já está conectado aí. Sim. Boa noite, André. E aí, pessoal? Boa noite. André? Tudo bem, André? Perdão pelo atraso. Tranquilo. Pode continuar aí, Davi. E tem uma coisa que você falou que é muito importante, Marcelo, e que dependendo do time frame, a gente pode ver também diferença. É que o spread, vocês estão vendo minha tela ainda, né? Vocês estão vendo, né? Sim. Sim. O spread, aqui a gente colocou 2 pips. O MetaTrader, da forma que ele está standard, a gente não tem mudança de spread em função do tempo. É algo que a gente coloca ali, ele é fixo. Então, é por isso que a gente tem que colocar ele um pouco maior do que ele é de fato.
Porque o que acontece? O spread ele não é fixo no Forex. Dependendo do momento do dia e da liquidez do mercado, ou se o broker ele quer se proteger por causa de um anúncio que vai ter, o spread ele fica dinâmico. No sentido que a gente já pegou no passado, no GBP-AUD, por exemplo, que é um par líquido, mas não tanto líquido assim, momento do dia, na sessão asiática, algo como 16, 20 pips. E então, isso a gente não preveu no nosso backtest. Então, uma parte do lucro também a gente está pagando por causa disso. Então, é um elemento bem fundamental dentro dos nossos testes. E o time frame é diretamente ligado com o spread. Porque exatamente, se você está operando no gráfico diário, você quer pegar um movimento de 200 a 500 pips, você está buscando, você pagou 1, 2 ou 3 pips de spread, na prática não vai dar muita diferença. Agora, se você opera em M5 e busca um movimento de 3, 4, 5, 6 pips, se você pagou 1, 2 ou 3 pips de spread, dependendo do horário do dia, da liquidez, essa coisa toda, se a gente na sessão asiática, que é quando tem menos negociação, naturalmente o spread aumenta, porque tem menos gente negociando, né? Dependendo do par também, por exemplo, o euro-dólar, que é o par mais líquido, quase não tem diminuição. Tem uma diminuição grande na sessão asiática de liquidez, mas mesmo assim a liquidez ainda é muito boa. Outros pares, como o GBP ou o UD, a diminuição da liquidez é muito grande nesse horário. Então, enfim, tem uma série de nuances aí que você vai sentindo na prática e que a gente vai procurando, enfim, te alertar aqui já de acordo com a nossa experiência. Uma coisa que eu quero completar aí, em relação a esse assunto do spread, é até um assunto que o Davi tratou em outras aulas, que é aquela coisa do overtrade, né? O spread também a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes de estar operando demais, abrindo muitas ordens, ao invés de abrir uma ordem e deixar um pouco mais longa. Porque cada vez que a gente abre uma ordem, se a gente, por exemplo, abriu no mesmo dia 5 ordens, no mesmo par, no mesmo sentido, cada uma com um lucro de 10 pips, então, no final das contas, se você considera um spread de 2, ali ele consumiu em torno de 20% do seu lucro. Se você, ao invés de ter aberto 5 operações, você tivesse aberto uma única e deixado ela posicionada todo esse tempo e obtido o mesmo lucro, né, de 50 pips, esse custo para você, ele fica menos aí do que 5%. Então, é uma diferença muito grande. Às vezes, as pessoas pecam por isso, abrir ordem de excesso, às vezes porque está deixando o TP muito próximo, né? E com isso a operação encerra muito rápido, logo em seguida ele já abre outra. Nesse caso, o ideal seria, às vezes, deixar o TP um pouco mais longo, de jeito que numa operação só você já conseguiria capturar todo aquele movimento. Sim. André, talvez o áudio não está tão claro para mim. Está um pouquinho baixo, dá para entender, mas está um pouquinho baixo. Mas beleza, mas pode seguir aí, Davi. Legal. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai aqui no Expert Properties e aqui a gente vai obter tudo sobre... eu acho que ficou melhor agora. Melhorou? Agora sim. Beleza. Obrigado. Então, aqui vocês vão achar todos os parâmetros que a gente desenvolveu para as pessoas que participaram aqui. Tudo que você colocou input na frente, ele vai aparecer aqui na sua parte de otimização. Legal? Então, basicamente aqui, vocês vão escolher, por exemplo, quais são os parâmetros que vocês vão otimizar. Depois eu vou entrar mais no detalhe da estratégia de teste, mas antes disso, eu vou mostrar para vocês o básico de um backtest que queremos rodar. Então, aqui basicamente eu vou otimizar o período 1 e o período 2, período 1 e período 2 de exit. Só verificar que o exit type é aquele que a gente quer testar, exit type igual a 1, que vai testar o sinal oposto. Para as pessoas que não estão acompanhando muito bem e que eles têm que rever as aulas anteriores. Sim. Okay? Esse assunto aí também, a gente tem um vídeo lá, né, que eu explico como fazer backtest. Aí também
para quem isso aí é completamente novo, nunca viu isso antes, tem esse vídeo lá também para dar uma base melhor. Esse vídeo tá na playlist do Trader Show, então na sequência ali tem essa aula também. Tá, perfeito. Ok. Então, aqui como filtro, a gente vai colocar 0, que 0 significa nada. E aqui, por exemplo, só para coisa de teste, como a gente vai operar, eu vou colocar take profit como 200 pips e o stop loss como 100 pips. Ok? E aqui, como a gente ticou, a gente tem que decidir de qual start ele vai, a partir de qual valor ele vai, até qual valor. Ok? Aqui, eu vou dar um valor de 2. Todos os EA vão começar, todas as médias móveis vão começar a 2. Eles vão até de 1 em 1 até 20. Então, ou seja, é um EA de cruzamento de média móvel, né? Onde ele vai testar todas as combinações entre a média curta e a média longa entre 2 e 20, de 1 em 1, ou seja, vai testar a média móvel de 2, de 3, de 4, 5 e assim vai. Se ele botasse o step, que é o passo 2, ele testaria a 2, a 4, a 6, a 8, a 10, até 20, né? Que é o stop ali. Então, ou seja, o start é onde começa, o stop é onde termina, o valor mínimo e máximo dos testes, e o step é de quanto em quanto que ele vai testar. Exato. Então, só para... aqui a gente tem 4 parâmetros, certo? A gente tem o período 1 entry, legal. E aqui a gente tem o 2 entry. Aqui a gente tem o 1 exit. E aqui a gente tem o 2 exit. Tem uma coisa também que é muito importante em termos de otimização é a quantidade de otimização que ele vai fazer. Legal? Então, se você vai de 2 com uma etapa de 1 até 20, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Ele vai fazer 20 menos 2 dividido por número de passo mais 1. Ou seja, nesse caso aqui, a gente tem 19 possibilidades. 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 20. Correto? Sim. Então, aqui, se a gente faça isso, e aqui a gente vai ter, então, um número de possibilidades, 19 vezes 19, vezes 19, vezes 19. Ou seja, 130.321 possibilidades. Então, isso é bastante. Ali, 130 mil backtest, né, para o pessoal entender. Cada uma daquelas, ele vai rodar um backtest, vai plotar um gráfico e vai te dar o resultado de uma delas, né? Sim. Então, aqui, por exemplo, eu vou rodar e vocês vão ver que o MetaTrader ele vai calcular exatamente o que eu acabei de fazer aqui. Aqui, opa, 130.321 possibilidades, que são exatamente o que está aqui. Legal? Então, antes de a gente se lançar num backtest de massa, porque hoje nossos computadores estão tudo potentes, que 130 mil backtests também não é muita coisa, mas a gente tem que ser mais inteligente. Faz sentido para a gente testar 130 mil de 1 em 1. Eu, por exemplo, hoje o que a gente estabeleceu é que 10 mil, por volta de 5 mil a 15 mil, um bom número para poder ter uma primeira sensação da estratégia. Então, aqui eu vou começar a brincar com os passos. Então, aqui, se eu faço 2, 2, 2, eu chego a 10 mil. Então, para mim aqui, como se chama? Esse passo, ele diminuiria drasticamente o número de backtests e também não distorce completamente o fundamento da estratégia. Vocês concordam? Tá claro? Sim, é importante ressaltar ali, David, que quanto maior o step, né, menor o número de otimização, ele é inverso ao número de otimizações. Justamente porque é aquilo que o Marcelo falou, como ele é o passo, quanto maior o passo, quanto maior for o tamanho do passo, menos passo você vai dar para chegar entre o mínimo e o máximo. Então, para otimizar a quantidade de simulações, a quantidade de backtest, a quantidade de testes ali,
talvez o melhor a se mexer não seja o início nem o final, seja justamente o step, como o Davi fez ali agora. Ele fez, vocês viram que ele passou de 1 para 2, e como é multiplicado, na verdade não é só metade, né, Davi? Você vê que o número inicial era 130.321, no final ele reduzindo, dobrando o tamanho do step, ficou 10 mil, porque é um multiplicado por outro. Então, no final das contas, isso dá uma diferença gigantesca, né? Sim. Então, ok. Então, aqui eu reduzi. Depois, aqui eu vou clicar no Start. Então, aqui ele reduziu para 10 mil, conforme o nosso cálculo, certo? E aqui vocês podem acompanhar o backtest que eles estão fazendo. Aqui tem um botão que está escrito Skip Useless Results, no sentido que ele vai passar os resultados que são negativos, certo? Eu, por exemplo, eu não rodo backtest com isso. Eu vou voltar, porque para mim, o resultado negativo dá uma informação que é muito importante. Então, se vocês na sua plataforma está com esse botão ticado, por favor, retiram ele, porque a gente precisa desse resultado negativo, senão a vida ia ser muito bonita, né? Se a gente sempre olhar aqueles que dão certo e não aqueles que dão errado. Isso aí a gente vai falar mais em detalhes depois na próxima aula sobre robustez, né? Mas aí o Davi vai entrar em detalhes de por que não adianta pegar uma estratégia que você fez 10 mil otimizações, 9.900 deram negativo, 100 deram positivo e querer usar aquelas positivas, porque a chance de aquilo ser aleatório é enorme, né? Mas enfim, esse é um tema que a gente vai entrar mais a fundo em teste de robustez aí na próxima aula. Certo. Para ir um pouco mais rápido nesse caso, o certo é eu deixar eles rodar até 10 mil. Mas tem uma maneira no MetaTrader para ele ir justamente mais rápido na otimização. Então, vocês podem ir no testing, ele já estava ticado. No Genetic, ele vai fazer um algoritmo genético aqui, e ele vai otimizar o parâmetro custom, ou seja, ele vai achar qual é o melhor set para o custom. Então, é isso daqui que eu vou fazer aqui. Okay? Justamente para ele ir mais rápido e otimizar essa função objetivo. Eu vou justamente entrar no detalhe disso agora. Para explicar para vocês. Enquanto roda mais um pouquinho aí, Davi, eu vou só responder rapidinho uma pergunta aqui. Tem um aluno aqui falando da questão do otimismo com a Bolsa Brasileira e tudo mais, sobre esses momentos de eleições, né, alta volatilidade. Como é o mercado de Forex nesse período, né? Há um padrão onde é melhor investir, onde não arriscar? É o seguinte, o mercado de Forex, em eventos como os de eleição, naturalmente, qualquer mercado que esteja diretamente envolvido com aquilo tende a ficar muito volátil, porque, logicamente, muda tudo, independente de quem ganhar, quem perder, enfim, principalmente o presidente, mas até outros fatores, né? Como Congresso, entre outras coisas. E então, o que acontece? Por exemplo, no dia da eleição do Trump, né, ou seja, da eleição, foi a última eleição americana, né? Logicamente, o dólar, os Estados Unidos é a principal economia do mundo, então isso afeta o mercado todo. Normalmente, quando afeta o dólar, afeta tudo, né? Agora, por exemplo, o Brasil, não. O Brasil é um país pequeno do ponto de vista economicamente falando, não é uma economia muito importante a nível global. O que acontece no Brasil afeta mais o Brasil, não afeta tanto o mundo. Então, por exemplo, as eleições no Brasil, se você pegar o par de Forex, o SDBRL, que é o que a gente chama aqui de dólar, o que é negociado aqui no Brasil como o dólar e tudo aqui na BMF, aqui vai estar extremamente volátil e lá fora não vai mudar praticamente nada o que está acontecendo no Brasil. Então, por exemplo, você operar o euro, o dólar, a libra, o franco suíço, se não for com o real brasileiro, a eleição brasileira não está afetando nada. Já uma eleição americana não afeta só o dólar, afeta o mundo todo. Alguns países algumas moedas que têm mais força, mas não são grandes potências, como
o CAD, né, do dólar canadense, o AUD do dólar australiano, o NZD da Nova Zelândia, são o próprio franco suíço, né, da Suíça, são moedas muito negociadas, que o mundo está de olho, muito mais do que o BRL, do que o real brasileiro, mas que não tem um impacto global assim como tem o dólar, por exemplo, o euro, né, que são os dois principais blocos econômicos aí, país e bloco econômico, né? Então, ou seja, tudo depende da importância. Quando é algo na Europa ou nos Estados Unidos, principalmente, tende a abalar tudo. Quando é algo mais local, só fica muito volátil aquelas moedas que estão ligadas, os pares que estão ligadas à moeda daquele país. Então, por isso que é muito bom a gente operar lá fora, não só fora, como também os CFDs, onde a gente tem os índices, commodities, as ações mesmo, os CFDs, as ações, porque se o mercado, por acaso, está muito complicado no curto prazo para se operar por causa de uma volatilidade absurda, não sei se você, claro, tem um sistema, um EA, que procura tirar vantagem dessa volatilidade absurda, mas tirando esses casos, é muito bom você ter vários mercados para você operar. Por exemplo, quando a gente teve as eleições americanas, a gente desligou todos os EAs. Teve até EA, a gente deixou testando alguns em conta demo, foram muito bem com alta volatilidade, mas a gente não quis arriscar, né? Mas, enfim, acho que tá explicado, né? Em relação ali, sobre o Bitcoin ainda também é algo totalmente isolado. O preço do dólar, como o Bitcoin é cotado em dólar, principalmente, né? É claro que afeta um pouco o Bitcoin, mas o Bitcoin é uma coisa mais à parte ainda, não está tão integrado ao sistema financeiro. Então, enfim, vai depender mais do que está acontecendo em relação às criptomoedas do que ao resto. Pode falar aí, André. Não, eu ia comentar aí da eleição francesa do ano passado, que ferrou todos nós, né? Porque a gente não estava esperando a questão da Le Pen no segundo turno, né? E isso fez com que pelo menos para mim, por exemplo, aquele final de semana, eu tinha deixado eu fui fechar a plataforma, encerrar a operação, só que eu dei a cagada de deixar uma ordem pendente no book, né? E aí na eleição abriu, ela atendeu, né? Foi preenchida e eu tive uma perda, eu acho que de uns 4 ou 5% numa operação só porque tinha esquecido de fechar a operação, a ordem pendente, né? Mas esses momentos assim de eleição lá fora, principalmente igual você falou, né? Dos Estados Unidos, Europa, aí realmente tem um impacto maior. E no caso do Brasil aqui, o Forex ele soa como um investimento muito bom, justamente porque nos momentos que aqui está tendo essa turbulência política, lá fora praticamente não tem nenhum impacto para nós no investimento, né? Então, soa bem bacana aí. Além de que, nesses períodos, você pode lucrar, além da sua operação ali normal com o uso dos EAs, você ainda pode lucrar com uma eventual alta do dólar, às vezes trazer parte do capital, alguma coisa assim, para efetuar um lucro também na variação da cotação, entre o que você depositou e o que você está trazendo agora, né? Tem uma pergunta ali sobre seria uma oportunidade no paro USD-BRL tirar o proveito dessa alta volatilidade ou não? Se você tem um bom EA que tira bom proveito numa alta volatilidade, não tem problema nenhum você operar isso. Só tem que tomar o seguinte cuidado, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mais a fundo. Mas, por exemplo, se você faz todos os seus testes do seu EA no mercado calmo, que a maior parte do tempo é calmo, e aí agora vem um momento totalmente atípico de altíssima volatilidade, tem grandes chances desse EA não ir bem, porque ele não foi desenvolvido, testado, pensando naquilo, porque a maior parte do tempo o mercado está calmo. Então, você tem que conhecer bem o EA, né? Agora, é possível, sim, desenvolver um EA para tirar proveito de momentos de alta volatilidade e ativar ele em momentos como o atual. É possível lucrar com isso, sim. Mas legal, Davi, pode dar sequência. Legal, então aqui o que eu fiz? Eu fiz uma otimização, certo? Eu escolhi o melhor profit dividido pelo drawdown, ok?
Então, aqui, o que eu tinha feito? Eu desenhei a curva e eu fiz 2 backtests. Não sei para as pessoas que acompanharam. O primeiro aqui é o EveryTick, certo? Por isso que ele tem 90% de, como se chama aqui, De confiança. De confiança, para dizer que o teste é bem confiável, ok? E depois aqui eu vou rerodar ele em control points, ok? Justamente para mostrar que a nossa metodologia, alors aqui se a gente olhar exatamente quanto que foi, 2.153, e se aqui agora a gente refaz o mesmo backtest em control point, que estava em EveryTick, ele vai muito mais rápido. Então, aqui o MetaTrader ele alerta que esse teste deve ser feito com cuidado, justamente porque a metodologia de desenvolvimento impacta o resultado. E a gente pode ver que o resultado está de 2.170. Okay? Então, se tem uma divergência, mas em termos de curva, notamos quase nenhuma divergência. E não custa. Hoje vocês falam assim, mas é muito importante fazer o EveryTick, mas o tempo que o Marcelo explicou tudo, a política internacional e tudo isso, eu já tive tempo de rodar 3 backtests aqui, etc. E isso não parece, mas no final das questões, isso custa muito, esperando ele rodar minuciosamente. É quando você vai produzir em escala, vai produzir EAs, desenvolver EAs em escala comercial, né, David? Cada tempo que você consegue poupar num teste desse, dá uma diferença gigantesca no final, pelo volume de teste que você executa, né? Exatamente. Então, bom, agora chegou numa parte muito importante sobre o que olhar quando vocês têm essas informações aqui, o que deve ser olhado nesse report, para saber se a sua estratégia ela é boa ou não. Basicamente, tem 4 informações a ser olhadas. Ok? A primeira coisa, a mais importante, é o lucro. Legal? Que está aqui. O lucro ele pode ser olhado de 2 maneiras. Através do total net profit ou através do... cadê o outro? Através do average... total. Cadê? Average profit? Payoff aqui. Payoff. Essas 2 informações te dão exatamente a mesma informação, porque o outro é o número total net profit dividido por número de trade, ok? Então, basicamente, se é negativo, o expected payoff vai ser negativo, e se é positivo, então, se o total net profit é positivo, então ele também vai ser positivo, ok? O objetivo é a gente maximizar o total net profit e o expected payoff. A segunda informação que temos que olhar é o risco. O risco, MetaTrader, por padrão, ele mostra para a gente o maximal drawdown em porcentagem ou em valor. Ou ao contrário, aqui está em porcentagem e aqui está em valor. Ok? Então, isso é a segunda informação que temos que olhar. Nós temos outras maneiras de poder olhar o risco. Aqui a gente está olhando o maximal drawdown, mas poderia ter a possibilidade de se olhar por exemplo, quantos trades você ficou negativo ou qual é o desvio padrão do seu trade para calcular um Sharpe ratio, por exemplo. Ok? Então aqui a gente vai, para simplificar, vamos olhar o maximal drawdown. A terceira informação é o número de trade. Ok? Então, maximizar o profit, minimizar o risco, maximizar o número de trade e, enfim, maximizar também o quantos trade positivo. Por que disso? O número de trade positivo ele vai influenciar numa coisa que, se você me perguntar para mim 3 anos atrás, se eu acreditaria nesse como se chama, nesse estudo dentro do mundo de investimento, que é o psicológico. E se ele influencia bastante. Se você tem um sistema que ganha só 20% das vezes e faz já 10 trades que ele está perdendo, você vai começar a desconfiar dele.
E por isso que esse número de profit, de trade positivo, ele vai influenciar no seu psicológico. E A também, gente vê isso, né, Davi, por exemplo, se você pegar, para quem faz parte aí do Sucesso em Forex, que tem acesso aos EAs que a gente desenvolve, você pega o Metafor, um seguidor de tendência, às vezes você pega uma sequência de trades negativa que baixa um desconforto, né? Putz, será que esse A parou de funcionar, né? Tal. Só que normalmente o seguidor de tendência tem um target bem mais longo que o stop. E daqui a pouco ele acerta 2, 3 ordens seguidas, ele não só recupera todo aquele prejuízo que teve, como faz um bom lucro. E só que durante essas várias perdas seguidas, não só é desconfortável, como muita gente, não, esse A tá indo mal, vou dar uma parada. Quando ele ir bem, eu volto. Aí ele acerta 2, 3 seguidas, faz muito lucro, você não pegou esse lucro, você só tomou o prejuízo. Aí você vai lá e ativa de novo. Entendeu? Então, isso é muito comum. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque embora seja menos difícil psicologicamente operar com o robô do que manualmente, você toma a decisão ali no calor do mercado, o psicológico também está envolvido, de uma forma menos difícil, mas também não é fácil e também é importante. Ali só comentando sobre a questão do número total de trade, né, que o Davi falou que é importante olhar, isso aí, só recuperando um pouco das aulas anteriores, isso vai dizer muito sobre o nível de confiança, o quão confiável é esse backtest, né? Quanto maior o número de ordens ali que ele conseguiu nesse resultado, isso quer dizer que esse backtest para se tornar cada vez mais confiável, porque você é um resultado baseado numa quantidade, uma amostra muito maior, né? Quem às vezes já foi pela carreira acadêmica aí sabe que quanto maior o número de amostra que você tem, mais confiável é o resultado que você tem. Por exemplo, um EA, às vezes, que ele tem um resultado melhor, mas com metade do número de operações de um outro, talvez ele não seja tão confiável assim. Talvez se ele operasse a mesma quantidade do outro, se você comparasse o mesmo número de operações, aquele que foi bem no primeiro momento poderia tomar um drawdown bem maior. Então, por isso que é bem importante mesmo, como o David falou ali, de olhar o número, quanto maior ali, melhor, né? E o David até trabalha com valores mínimos, né? Eu acho que você chegou a comentar disso, né, David? Acho de 125 traders aí no intervalo de 5 anos, que seria uma média aí de 20 a 25 traders por ano, pelo menos, né? Sim, Para ter uma relevância. tudo depende também do time frame. Ah, Mas para mim, no time frame diário, como que é o caso que a gente está testando, eu procuro pelo menos até 1 a 2 trades por mês, mínimo. sim. Então, depois, em termos de lucro, eu não tenho filtro. Para mim, o mais lucro, melhor. Mas o que eu procuro em geral, no sentido que de vez em quando, eu não sei, talvez pode ser. Se o real for muito lucrativo, não é melhor, não. Eu estou brincando aqui. Mas o que eu procuro em geral é que, pelo menos, eu tenho um net profit acima do maximal drawdown de pelo menos 3 vezes. A gente ter uma estratégia que se mostra suficiente e robusta, né? Sabendo que esses dois termos aqui não dá nenhuma informação de robustez, mas é uma informação que tem algo a se procurar nessa estratégia. Sim. Legal? Em termos de número de trade positivo, em geral, o que eu procuro? Eu procuro uma estratégia que tem entre 35 e 65. E por que o 65 e não como o profit? Por que não ia buscar os 90? Porque isso não existe. Tá? Eu fico categórico nisso. Se vocês têm EA que acerta mais de 80% das vezes, bom, então é um momento muito bom. Mas eu, pessoalmente, em quase 5 anos de desenvolvimento, eu nunca desenvolvi um EA que faça 80% com pouquíssimos parâmetros, porque depois você tem que ter também uma quantidade de parâmetro razoável para não cair no que a gente chama de overfitting, que vamos falar nas próximas aulas. Mas nesse tipo de desenvolvimento, entre 35 e 65 é um resultado bem dentro do que se esperava.
Só esclarecendo aí, né, que igual o Davi falou, 35%, por exemplo, de acerto, aí às vezes a pessoa pode perguntar, mas como que ele acerta 35% e mesmo assim ele é lucrativo? É porque tem a ver com quando ele perde a média do que ele perde e quando ele ganha a média do que ele ganha. Então, às vezes, por exemplo, ele pode ter uma taxa de acerto de 35%, mas com uma operação que ele acerta, ele paga, por exemplo, 2 ou 3 perdedoras. Então, porque às vezes a gente, principalmente para quem é novo, não entende como um percentual, às vezes, baixo desse representa um EA bem lucrativo. Existem EAs que são muito lucrativos com percentual, igual o Davi falou, 35%, 40%, 45%, ou seja, menos, porque a gente tem a noção de que para ser lucrativo sempre teria que ser 50% ou mais, né, que seria metade mais um do número de operações, mas tem a ver, tem até uma outra informação ali que ele fala qual que é a média de ganho e a média de perda, né? Então, por isso que você vê que mesmo às vezes ele tendo um percentual de acerto menor, às vezes uma operação que ele acerta, ele paga 2 que ele perdeu. Um exemplo seria, por exemplo, você tem, por exemplo, acerto em média 33%, ou seja, 1/3. Cada 3 trades acerta 1 e erra 2, erra 2 e 66%. Quando você ganha em média, você ganha 200 pips. Quando você perde em média 50 pips. Você faz 3 trades, acerta 1, ganha 200, erra 2, perde 50 e cada um perdeu 100. A cada 3 trades em média, você ganha 100. Né? Então, exatamente, para quem às vezes é novo, não deixa passar esse detalhe. Essa relação do average, da quantidade de trades que acerta, tem que olhar muito com o average profit trade e o average loss trade, ou seja, a média de ganho quando ele ganha e a média de perda quando ele perde. Essa informação até tem aqui no próprio backtest, logo abaixo ali do profit trade, se você puder só marcar, David, rapidinho ali do average. O average profit trade e o average profit loss, aí. Aí, então você pode comparar com isso aí. Então, por isso que com menos de 50% de taxa de acerto, assim como também tem até uma coisa engraçada, né, Marcelo? Tem EAs com taxa de acerto muito altas e que dão prejuízo, porque às vezes quando ele ganha pouquinho, 2, 3 pips, quando ele perde, supondo 100 pips, uma coisa assim. Sim. Ele tem um stop loss muito longo, ele pode ter uma taxa de acerto absurda, né? E mesmo assim ser um EA que toma um prejuízo violento, porque se não tiver um equilíbrio entre a taxa de acerto e a relação entre o que ele ganha e ele perde, então aí fica desequilibrado, né? Exatamente. Mas pode seguir, David. Legal. Então, só para resumir aqui, nós temos 4 informações que são muito importantes nessa etapa aqui de primeiro backtest. O primeiro é o lucro. O lucro ele pode ser visto através do total net profit ou do ganho médio por trade. Legal? Que aqui se chama expected payoff. Nós temos a segunda informação, que é o risco. O risco, a gente tem várias métricas, tanto na literatura, tanto no MetaTrader ou outras ferramentas. Você pode achar o maximal drawdown, que é o mais comum usado, mas você pode achar, por exemplo, o desvio padrão ou outras métricas de risco. Depois você tem o número de trade e, enfim, você tem a porcentagem de acerto. Porque, teoricamente, com essas 4 informações, você já tem mais ou menos uma ideia de saber se vale a pena ou não continuar a procurar nesse EA. Legal? Legal. Outra coisa, David, bota aí como ficou a curva equity curve. Outra coisa que vale sempre a pena olhar e tem que levar em consideração, e uma coisa é a consistência dessa curva, né? Por exemplo, se você fez um backtest dos últimos 5 anos e, digamos que você deixou, a gente vai falar mais sobre isso, o blind test dos últimos 6 meses ou 12 meses sem utilizar, né? Para fazer teste robustez. Então, você fez durante 5 anos o backtest. E ele teve 2 anos absurdamente lucrativo e o resto foi prejuízo,
você sabe que provavelmente aconteceu alguma coisa naqueles 2 anos onde ele conseguiu fazer muito lucro, mas ele não tem se mostrado consistente, né? Então, não, pessoal, não é fácil, é praticamente impossível achar uma curva perfeita. Então, não dá para ser muito exigente na curva, mas também não pode ser, que nem eu falei, ele lucra por um período só, lucra muito, o resto vai mal, né? Então, você tem que dar uma analisada nesse sentido e chegar aí meio que usar o bom senso, né, Davi? Sim. Tem Enfim. uma coisa, só completar aí, do que até o David passou numa aula anterior, e parece, que era em relação ele olha lá como se fosse uma regressão linear, né, dessa curva aí, porque você consegue avaliar justamente isso, se o EA ele ganhou só um período de tempo, o restante do tempo de todo o histórico ele ficou estagnado, ou se ele de fato tem uma curva que é ascendente. Por isso que além desses parâmetros ali de drawdown, de lucro, essa coisa toda, a gente olha essa questão que seria como se fosse a inclinação da reta ali, que com isso você consegue ver, na verdade não a inclinação da reta, é a distância desses pontos, né, até numa reta ali que passa, e quanto mais próximo de um, quer dizer que é o mais linear possível, mais suave possível essa equity curve, né? Sim. Tem 2 perguntas aqui. Existe alguma técnica para decidir quando abandonar um EA? Isso futuramente a gente vai mais a fundo, talvez, acho que dá para ser tema até de uma aula inteira sobre isso. Mas, basicamente, a gente sai de um EA, para de utilizar ele quando ele tem um comportamento completamente ativo que ele nunca fez no passado. Então, por exemplo, ele nunca fez um drawdown superior a 6 meses. E agora ele está há 7, 8 meses. Então, ou seja, é uma coisa típica, vai saber se o mercado mudou e a estratégia vai adicionar ou não. É melhor você parar de operar em conta real, né? Pode deixar numa demo estudando o resultado, mas é melhor parar aí temporariamente, né? Ou Eu um acho que comportamento assim também, por exemplo, ele nunca perdeu mais de 200 pips em um mês. E aí esse mês perdeu 400 ou 500, ou seja, algo totalmente ativo. É uma coisa mais aguda, né? Não tem uma regra específica, mas basicamente algo que diga que o EA está tendo um comportamento atípico do que ele costuma fazer. E aí acende a luz. Pode falar aí, Davi. eu acho que talvez a questão do Welton é em termos de desenvolvimento, não? E quando você está começando a desenvolver e quando você tem que abandonar que essa estratégia talvez não seja Muito boa. Eu estava pensando em relação na relação a mais fácil, real. Uhum. né? Então, isso daqui a gente vai chegar, a gente vai entrar bem no detalhe disso também depois, porque você tem que abandonar essa estratégia. Isso vai ser justamente tudo a parte de backtest. Então, a gente vai Legal. abordar isso pelo menos durante 2 ou 3 aulas depois. Legal. Outra coisa, você trabalha com algum EA que não tem stop loss fixo e mesmo assim tem lucro? Depende do que você quer dizer com stop loss fixo. Se você quer dizer assim, por exemplo, é 100 pips, é 200 pips, ou se você quer dizer que simplesmente tem um stop loss ali desde que entrou no mercado. Todos os nossos EAs têm stop loss desde que entrou no mercado. Já o stop loss ali. Alguns podem ser fixo, por exemplo, 100 pips, 200 pips, ou outros pode ser, por exemplo, baseado em ATR, alguma medida de volatilidade, número de barras, suporte e resistência, enfim. Pode ter vários fatores. Mas todos têm stop loss, né? A gente não opera, não faz sentido você operar num mercado de conta margem, como fora, assim como também é o mercado futuro, sem stop loss, porque daí a perda é ilimitada, né? Teoricamente. Então, não faz muito sentido. Eu acho que até para operar na bolsa, ações onde a perda é limitada a 0, né? Já que não é conta margem, ações mesmo, né? A própria ação, sem ser CFD de ação, outra coisa. Eu acho que quando não é investimento, uma coisa é investir em valor por longo prazo, outra coisa é trading. Quando é trading, eu acho que sempre tem que ter stop loss, nem que seja um stop loss de proteção, entendeu? Mas, por exemplo, boa parte dos nossos EAs, né, Davi,
o stop loss é muito pouco utilizado, né? Ele é um stop loss mais de proteção e ele tem o critério de entrada e o critério de saída. Ele sai pelo critério de saída na maioria das vezes. Não chega a bater no stop, seja no lucro ou no prejuízo. Mas ele tem ali o stop que garante mais segurança, né? Sim, quando a gente colocou o stop loss é justamente para pensar nas pessoas como o André, que esquece de olhar das ordens. Esquece a ordem pendente, né? Exatamente. Não, mas brincadeira. Porque o Davi é francês e não passou essa colinha pra gente que eles são franceses. Não, o pior é as que emoções assim. aconteceu Na época comigo ele ainda também. estava muito ativo na campanha da Marine Le Pen, né, Marcelo? Enfim, voltamos lá então. Espero que ficou claro essa parte de backtest. Sim. E agora a gente vai chegar na parte de estratégia de teste. Porque aqui a gente pode ver que nós temos bastante parâmetro, certo? O que a gente não otimiza? O lotes, isso eu já expliquei também desde a primeira aula, que a gente não coloca dentro de uma estratégia o gerenciamento de Gerenciamento de risco, né? De risco, porque senão a gente perca o sinal, certo? Então, por favor, volta na primeira aula para as pessoas que isso não ficou claro para vocês. O Magic Number não influencia em nada. O tipo de saída é ele pode ser um tipo de otimização. O número de barra, dependendo do tipo de saída, ele influencia. O tipo de filtro influencia diretamente e o TP, o SL também influencia. Então, o que a gente vai fazer? Só para... Então, o que acontece? A gente tem aqui muitos parâmetros e todo mundo sabe que mais você otimiza, mais você pode cair em muitas coisas. E a gente não vai otimizar sem saber. A gente vai otimizar com consciência. Então, aqui, a gente sabe que a gente está otimizando o período de entrada e o período de saída. Legal? Aqui eu testei sem nenhum tipo de filtro e com a saída que está no oposto da entrada. Legal? E aqui eu coloquei um stop loss de 100 e de 200. Então aqui, em geral, o que eu faço? Eu monto um Excel desse tipo aqui, onde eu vou escrever a minha estratégia aqui de teste. Como que eu faço? Eu faço o TP. Aqui eu testei com 200. Meu Excel eu testei com 100. Eu vou querer ver também o impacto de colocar 100 e 100 no meu backtest. E também, por que não, ter 50 e 100. Só para eu ver os impactos dessa variação no meu backtest. Aqui o meu profit dividido por meu max drawdown ficou de 3,34. Legal? Então, aqui eu vou refazer o exemplo com 100 e 100. $1,23. Pessoal, se tiverem pergunta, podem ficar à vontade para postar aí no chat. E aqui, só para complementar também, a gente não tinha filtro, o parâmetro do filtro foi 0, certo? E o tipo de exit está igual a 1. Então, 1,38. Então, o que a gente pode testar depois? E por que não a gente aumentar um pouco o stop loss? 200. E depois, de novo, testar um TP um pouco maior. Então, a cada vez aqui, as pessoas já entenderam, né? Tem 10 mil backtests. Então, agora você está começando a entender que por que esse control point é tão importante. Justamente para a gente poder avaliar o impacto
de ativar ou de desativar um filtro, de aumentar ou reduzir um TP acima de uma estratégia. E para reforçar isso aí, o control point só vai funcionar desse jeito aí, só vai ter esse nível de precisão porque a gente sempre opera considerando barras fechadas, né? Então, por isso que tem aquele nível de confiança, sempre baseado na última barra que fechou. Por isso, vocês viram que o resultado é tão próximo. Se a gente operasse a mercado, né? Então, pegando uma cotação ali tique a tique, o resultado seria muito diferente mesmo. Então, às vezes se você falar com uma pessoa só assim, eu faço o backtest usando o control point, mas você não explica que você usa essa metodologia, a pessoa vai achar que você não entende nada de desenvolvimento, porque isso só funciona com essa metodologia de desenvolvimento que nós estamos passando para vocês, de utilizar o resultado da última barra fechada. Yes. Então, agora a gente pode ver que o melhor resultado nesse caso é de 1,81. Para mim, não tem grande surpresa, porque estamos desenvolvendo um EA de média móvel. A média móvel, em geral, ela é boa de detectar tendência. Então, em geral, os EAs de tendência têm o TP superior ao stop loss, justamente porque normalmente a taxa de acerto dele não passa de 55. Então, e agora vamos fazer o teste aqui de 50 e 100. É provável que a gente achou algo legal aqui também. Dois ponto 61. Opa, 4,10. Quatro ponto 40. E está acontecendo uma coisa muito previsível, né, para as pessoas que desenvolvem. E que, como vocês podem ver aqui, o resultado está ficando melhor. 4,40. O que é o resultado anterior foi 3,34, onde ele estava melhor. Só que a gente pode ver aqui que o período da primeira média móvel é de 20 e da segunda é de 2. Ou seja, não é mais um EA de tendência, é um EA de reversão agora. Porque quando a média móvel mais rápida cruza, ele cruza, por exemplo, a lenta. Nesse caso, a gente escreveu que ele vende, que ele compra. Nesse caso, ele está vendendo. Porque, como vocês podem ver, o período mais rápida no código é a mais lenta na otimização. A gente falou lá deu exemplo no primeiro caso, né? Ou no primeira aula, onde tudo a gente vai pensar também no lado inverso da coisa, né? Você está pensando assim, um EA de reversão, se o RSI de X números, de X períodos, estiver abaixo de 20, compra. Você tem que pensar também, se estiver abaixo de 20, vende. E pode, dependendo da característica do mercado, pode dizer que depois que ele impulsiona, ele vai de fato, né? Então, tudo tem que ser testado. Certo. Então, aqui, esse aqui, ele começa a ter um número de profil que está acima de 70, etc. Bom, ele está começando a atingir um nível que está um pouco acima do que a gente acostuma de ver. Vale a pena testar um Nevritic. Não sei se vai demorar ou não para ver um pouco se tem impacto nisso.
que também no diário, quando ele faz os 50 pips, é provável que ele para no intraday. Vamos ver se vai um pouco mais rápido dessa vez. E, enfim, o tempo que ele demorar aqui, a gente vai continuar de olhar. Mas aonde que eu quero chegar aqui? Aqui nós desenhamos, foi 4.40, né? Então, aqui nós temos uma estratégia de teste. Mas também, lembrando que a gente tinha também desenhado uma outra tipo de saída. Correto? A gente tinha desenhado uma saída com número de barras. Então, aqui o tipo de saída é 2. Então, ok. A gente vai agora testar com o número de barras. E a gente vai testar de novo sem filtros. E eu vou colocar de uma outra cor aqui. Ok. Isso aí seria um roteiro de teste, professor. Exatamente. E então, depois aqui, a gente tinha também o caso onde a gente tinha um trailing stop. Certo? Então, isso daqui foi o tipo de saída 3. E depois a gente tinha também o caso do trailing target. Certo? Para as pessoas que era o tipo 4. Deixa eu verificar aqui no código. Tipo 1 está sinal oposto. Tipo 2, saia do trade depois de X barras. Tipo 3, trailing stop. E tipo 4 era trailing target. Então, 1, 2, 3, 4. Então, aqui a gente vai ter que repetir todos esses testes para esses 4 tipos de saída. E adivinha, agora temos também os tipos de filtros. A gente tinha desenhado a última vez, se vocês vão lá no código, filtro à condição, o filtro 0 que seja sem filtro nenhum, filtro 1 na direção da tendência, filtro 2 na direção contrária da tendência, filtro 3 com alta volatilidade, filtro 4 com baixa volatilidade. E assim você tem uma infinidade de filtros que vocês, com a experiência de vocês, podem aplicar. Então, aqui nós temos que refazer as coisas aqui. Então, desculpa, aqui, repegar esses aí, duplicar, e aqui testar o tipo de filtro 1. E cada coluna dessa, 10 mil testes, né, Davi? Exatamente, 10 mil testes. E depois aqui. Então, isso vai ser um exercício para vocês na semana que vem. O Davi ele faz isso porque ele tem raiva que na época que ele estudava lá na França, os professores davam muitos deveres para ele fazer. Agora ele desconta isso nos outros, entendeu? É. Foi quase isso. E depois aqui 3, enfim. Ok? Então, nessa brincadeira aqui, olha que a gente não desenhou tudo, porque aqui normalmente eu gosto de ter 3 tipos de stop loss, 3 tipos de TP. E aqui, se vocês olham, a gente tem só 100 e 200. O ideal é a gente testar também com 400, tá? Então, aqui, só escrevendo isso, a gente já está fazendo 96 tipos de teste. Então, igual a 96, se a gente tem 10 mil, está igual a 960 mil backtest, certo? E aqui a gente está falando de um par, que é o euro-dólar. Então, temos a possibilidade de ter toda essa quantidade aqui de par que temos que fazer. Considerando aquele número de parâmetros ali, né, Vitor? Que um que aumentar ali, um parâmetro que tiver a mais, aumenta aquele valor, muitas vezes, né, exponencialmente, porque, na verdade, como é multiplicado, né, então dá um impacto gigantesco no final. É. E então, bom, é isso daqui, pessoal. Mas, bom, a gente justamente, aonde que a gente quer chegar aqui é que a gente queria passar para vocês aqui uma metodologia de teste, o que fazemos, e depois, de fato, o que olhamos para justamente eliminar aquele set aqui que não faz sentido para aquele mercado, e o que fizemos em termos
de automatização justamente para a gente chegar no nível relativamente, como se explicar, industrial de automatização desses testes. Uma coisa interessante é que mesmo com o Everytick aqui, eu acho que a gente continuou com um profit trader interessante. Eu vou salvar isso e mandar para vocês. Acredito que seja interessante o estudo disso, já que deu um bom resultado. Legal, bacana. Quando faz todas as simulações ali, David, é que fica muito nítido a importância dessa metodologia de desenvolvimento do control point ao invés do Everytick, né? Porque se ali deu 960 mil testes para ser executado, 960 mil backtests, 2, 3 segundos que demora a mais, você multiplica por esse valor, dá um impacto muito grande no final das contas. Então, lembrando que é por isso que a gente, como o Davi e o André falaram antes, a gente utiliza sempre fechamento de barra, normalmente a gente utiliza H1 e não time frames menores, porque senão você é obrigado a ir para o Everytick para ter mais confiabilidade, e aí deixa muito lento. Agora, claro, como eu falei antes, se você tem uma estratégia, você acha que essa estratégia vai ser muito boa, eu quero testar ela em M5 no euro-dólar, porque eu conheço o euro-dólar, sei que isso deve funcionar, desenvolve um EA só assim, demora um pouco mais de tempo, não tem problema, tá? Mas se você quer testar muita coisa e muitos pares, que é mais do que como a gente trabalha hoje, realmente você tem que ser isso para você, senão você vai levar tempo demais processando em Everytick para conseguir testar. Legal, Davi, tem mais alguma coisa para concluir? Sim, eu gostaria só de mostrar talvez uma ferramenta online que eu acho que poucas pessoas conhecem e que eu estou procurando para não... Claro. Então, pessoal, vocês já têm aí embaixo da gravação do último episódio lá no YouTube, na playlist, vocês receberam aí por e-mail o link. Tem o link para baixar o EA, esse último EA que a gente fez aí na última aula. E aí, vocês podem aí começar a brincar, fazer essas otimizações, esses testes, como o Davi ensinou. E aí, no próximo episódio, a gente começa a falar sobre teste robustez. E, logicamente, a gente sempre abre um espaço aí para ter perguntas e respostas em relação a aulas anteriores. Tá? Estamos vendo aqui já, Davi. Então, legal. Não sei se vocês conhecem esse site aqui, que se chama unforex.com, onde você tem a possibilidade de colocar nele o reporte do MT4, exatamente o que eu fiz aqui. Então, aqui ele dá algumas informações complementares. Então, talvez, não sei se vocês conheciam ou não. Mas, por exemplo, o último trade dessa estratégia foi 60 dias atrás, porque também, quando vocês vão olhar o início do vídeo, onde eu tinha parado o backtest a agosto. Por isso que o último trade foi isto. O par foi euro-dólar, o net profit, etc. em pips. Nós fizemos 2.375 pips em 10 anos. Ok? Mas tem uma informação que está muito importante. Não é isso. Periodic data, que, por exemplo, você pode saber quantos lucros ele fez, por exemplo, por mês, desde 2006. Pode ver em lucro. Ou seja, você consegue puxar muito mais informação que o backtest padrão do MetaTrader não te dá. Basta você subir o report. Como ali tem ordem por operação no report, o site consegue baixar essa informação e colocar de forma organizada, né? Sim, então aqui você pode ver que a maioria dos anos seria positivo, certo? Você pode ver também por dia da semana. Isso também é importante, porque a gente aqui pode ter algumas informações de filtro. Sabemos que a sexta-feira, em geral, é um dia de NFP, dia como as pessoas como o André que esquecem de fechar a ordem, esse tipo de coisa, tem gap de manhã. Então, isso daí nos dá uma análise um pouco a mais do que se faz. Em termos de chart também, aqui a gente pode ver o equity curve e a gente pode ver também
o famoso R-squared. Se eu acho ali... Eu acho que estava na primeira página lá, no My Data, lá no final. Eu vi você mostrando. Bem, olha lá, ó. Multiply? Não, não é isso. Ou está abaixo? Isso aí. Normalmente ele mostrava numa versão... Ele mostrava também uma versão, não sei, talvez não seja... Ah, tá aqui. Aqui, por exemplo, uma linear de 0,97, que é muito bom. Ok? Depois aqui ele faz uma análise também de losses in row. Significa qual é a probabilidade de você perder numa sequência. Então aqui ele fala que aconteceu 11 vezes de você perder 2 vezes seguidos. Aconteceu uma vez de você perder 3 vezes seguintes. Então, isso daqui também dá informação muito legal quando vocês no futuro vão colocar esse EA para rodar, para saber se, por exemplo, ele está perdendo 5 vezes seguintes, que ele está saindo do padrão do backtest. Isso é exatamente abordar disso da pergunta ali que foi feita, né, justamente de quando parar um EA, aquilo ali pode ser um parar um EA que está em operação, né, não na parte de desenvolvimento. Aquilo é um bom indicativo, né? Você vê um comportamento normal em relação ele costuma perder no máximo 5 trades seguidos, ele já está no 7º, 8º, 9º, 10º trade que ele perde seguido, aí pode ser um indicativo de que há algo fora do padrão ali, né? Enfim, é isso que eu queria passar hoje sobre o backtest, como rodar um backtest básico e quais são as informações importantes que temos que olhar. Sabendo que o que a gente fez não é a nenhum momento suficiente para a gente, mais uma vez, rodar essa estratégia na conta real. Falta muito ainda. Exatamente, a gente está só começando a mostrar o passo a passo. Isso aí vai um longo trabalho aí ainda até chegar nesse ponto, né? Mas legal, então, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Se vocês tiverem aí a oportunidade de compartilhar com outros traders, até tem um comentário do Cláudio aqui, que ele opera desde maio de 2012 no mercado de Forex, é programador, não contrata programador para fazer ele não tinha acesso a esse tipo de conhecimento, realmente não é um conhecimento que está facilmente acessível, né? A gente rodou o mundo todo aí conversando com os melhores especialistas do mundo para ter essa informação, né? Não é algo que você vai aí na livraria, compra qualquer livro e já te explica isso tudo, né? E legal, o Cláudio está comentando aqui que é de Itaperuna, né, onde eu fiz faculdade, morei de 2001 a 2006, muito bacana. Então, pessoal, se vocês puderem compartilhar, se você tem amigos, traders, pessoal que gosta de mercado, pode compartilhar aí essa aula com eles. A gente quer criar uma comunidade grande aí de desenvolvedores de IaaS, passando aí essas informações para vocês. Lembrando que todas as gravações anteriores, das aulas anteriores, estão disponíveis, né? Porque às vezes tem gente que é a primeira aula, então aí pode ir lá depois assistir com calma todas as aulas anteriores. Exatamente. E assim, embaixo no YouTube tem os links aí dos EAs e de tudo mais para vocês baixarem. Passo a passo a gente vai indo cada vez mais a fundo, né? E, Davi, em breve a gente vai ter... vamos oferecer aí uma ferramenta, né, em parceria com um grupo australiano, para o pessoal poder fazer A sem saber programar, né? Então, o pessoal vai poder facilmente drag and drop, né? Você vai juntando ali, eu quero isso, eu quero aquilo, só clicando na tela, e você vai sair o EA pronto, o código pronto, para você simplesmente jogar no MetaTrader e testar, né? Com isso, vocês vão poder testar aí múltiplas estratégias. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado, Davi. Obrigado, André. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Uma boa noite, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.